Eu estava lendo alguma coisa, vendo sobre um grande homem de Deus, né, que foi David Wilkerson, escritor, pastor pentecostal, enfim, né? Diz que em 1974 ele teve uma visão, uma revelação, e ele até escreveu um livro sobre coisas que viriam a acontecer. E ele foi bastante criticado, inclusive líderes e pastores da época até baniram alguns livros, os livros deles, das suas livrarias, das igrejas, enfim, e taxaram ele de falso profeta, enfim. E é um respeitado homem de Deus, ficou na história, ele faleceu em 2011. Um pastor pentecostal, enfim. Então alguns criticaram, porque a visão que ele disse que teve a visão e escreveu um livro, diz que não é nada mais do que está escrito na Bíblia. É lógico, então ele teve a visão do cumprimento do que está na Bíblia, alguns, então, é falso profeta, está profetizando revelação, nada mais do que está escrito. Poderia ser diferente? Bom, se ele tivesse falado alguma coisa que não estivesse na Bíblia, então se diria a mesma coisa, um falso profeta, profetizando ou dizendo que teve visão de coisas antibíblicas, ou que não tem apoio bíblico. Enfim, bom, o próprio Jesus Cristo, nos seus dias, foi taxado de endemoniado também por muitos e rejeitado, né? Então, às vezes a gente fica preocupado, eu falar uma coisa que agrada, eu falar uma coisa que desagrada, eu acho que isso não é mais tempo de pensar nisso, né? Infelizmente tem muito disso, né? Em falar, ou pregar, ou ensinar coisas que agradam ou não. Verdade tem que ser dita, agrade ou não tem tempo de pensar nisso, né? Mas a verdade é que muitas vezes a mensagem da palavra de Deus é desagradável em muita situação, principalmente quando confronta o momento ou a situação. Então, na época, esse pastor David disse que chegaria um tempo nos Estados Unidos e no mundo, é lógico, em que haveria uma grande confusão econômica. Ele disse também que a natureza teria convulsão ou dores de parto. Falou que a imundícia e a imoralidade tomaria conta dos meios de comunicação e das escolas. E também falou de rebelião na família, no lar. E ele falou também de uma onda de perseguição que viria contra a igreja. E por isso ele foi taxado de profeta do mal, profeta do caos. Como hoje também acontece quando se fala uma palavra, eu quero compartilhar algumas coisas aqui. Quando se fala uma palavra um pouco desagradável ou de juízo, muita gente se revolta, rejeita, enfim, e aí por diante. Bom, mas quando a pessoa está doente e vai ao médico, primeiro o médico vai achar a raiz do problema, não é verdade? Então não tem coisa diferente, a palavra de Deus também é assim. Primeiro ela revela ou fala da raiz do problema para depois apresentar a solução. E isso é uma verdade, né? A gente tem que ver isso. Então a pessoa vai ao médico, o médico vai diagnosticar, detectar a raiz do mal, do problema que está acontecendo e vai prescrever uma receita. E aí você usa a receita se quer ou se não quer, né? Tem a liberdade de escolha. No Evangelho, na palavra de Deus é assim. Então a pessoa tem o direito de escolher, né, se vai aplicar a receita ou não. Então detecta-se a raiz do caso, do caso, né, da situação, e depois temos a receita para a solução, né? Então, vendo a história desse pastor David aí, estava também vendo na Bíblia algumas coisas, e vi aí Isaías, capítulo 24, algumas coisas muito interessantes, que tem a ver muito com a nossa situação do momento, tá bom, gente? Tem muito a ver. Lá no capítulo 24, por exemplo, iniciando no primeiro verso, o profeta Isaías, lembrando que o profeta Isaías viveu lá uns 700 anos antes de Cristo, né? Então imagina, já temos 2000 anos de cristianismo, imagina. Então por isso que às vezes as pessoas dizem, falso profeta não cumpriu. Não entendemos que Deus é eterno, certo? Deus não tem problema com o tempo. Então muitos profetas do Antigo Testamento morreram sem ver suas profecias cumpridas, né? Por isso são falsos, são verdadeiros, que está se cumprindo até hoje, né? Então esse homem, David Wilkerson, que eu falei aí também, não viu muitas dessas suas profecias cumpridas, mas que hoje estão acontecendo, né? Então Isaías 24, no verso 1 diz assim, eis que o Senhor esvaziará a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os moradores. Ora, uma palavra realmente nada agradável.
E isso é interessante, então, diante dessa situação, dessa pandemia, desse coronavírus que está vivendo aí, nós observar então o que diz nestes trechos aí, capítulo 24, capítulo 25 de Isaías, como tem muito a ver. Isaías estava profetizando para Israel, é lógico, então num cenário menor lá, mas de uma maneira profética, diríamos, para a situação. Veja bem, a aflição da pandemia apenas se somou a outros problemas que já tinha. Então hoje se fala muito dessa aflição que está aí, realmente terrível. Nesses últimos dias, Manaus, então, um caos, né? Em pranto, realmente. Então, veja bem, mas apenas esse se somou a outros. Por exemplo, milhares de pessoas continuam morrendo pelas outras muitas doenças que já existiam antes, que já tínhamos UTIs lotadas. Lembro de muitas vezes, aqui mesmo no nosso estado, Rio Grande do Sul, ter que transferir pessoas que precisam de UTI, às vezes para 400, 500, 600 quilômetros, em outra cidade, onde achasse um leito de UTI. Então, esse problema apenas se somou aos outros, né? Milhares de pessoas continuam morrendo de fome no mundo, e vem aumentando. Milhares de pessoas continuam, né, morrendo vítima das drogas e da violência, de tudo isso, né? E outros continuam, aos milhares, como mártires, por declarar sua fé em Cristo, isso continua no mundo. Porém, hoje todo o foco está em cima da situação desse vírus que está perturbando e assolando a Terra, né? Mas os outros problemas continuam, então se somou. Então, se nós olharmos lá, por exemplo, Mateus 24 e outros, que o David Wilson se referiu na visão que ele teve lá em 1974, se nós olhar, é o que está acontecendo, numa escala bem maior e bem mais acelerada, é claro, porque Jesus disse que esse seria o princípio das dores de parto, né? E todos sabem que as dores de parto começam em intervalos mais longos, até que eles se tornam intensos e chegou a hora do parto. Se tornam constantes, né? As dores de parto. E é isso que nós estamos vivendo. Antigamente os terremotos eram mais longos, mais distantes, as guerras eram menos, as doenças eram menos, e hoje nós estamos num acúmulo de tudo, de uma maneira que há um gemido constante, e é isso que é doído a gente ver, que há um gemido constante, um choro constante de uma população, de uma geração debaixo deste caos, dessa situação toda, como disse, não só deste mal que está aí agora, mas que se somou a todos os outros que já estavam aí afligindo, né? Veja bem o que diz aqui nesses livros, neste capítulo então, de Isaías. Diz que o Senhor desola a terra. É uma declaração que muitos não concordam, simplesmente pelo fato de não conhecer e não aceitar a palavra de Deus. Tem gente que não aceita. Eu já ouvi de pessoas mesmo dizerem que Deus é esse de vocês que permite o mal sobre a terra. Sempre que acontece esses casos, no caso dos tsunamis, uns anos atrás, dos terremotos e furacões, né? Houve uma época daquele tsunami que eu até fui na rádio local aqui dar uma palavra e responder perguntas do pessoal, e bem dentro disso aqui. Como hoje esse caos que está aí, essa aflição toda que está aí, não podemos negar, que realmente é um grande pranto, há muitas pessoas dizendo isso aqui, que Deus é esse de vocês, né? Então peco mais, que Deus é esse de vocês que permite o mal. A história bíblica mostra claramente que sempre que o ser humano se afasta de Deus, né, e mergulha no pecado, ele sai da proteção de Deus, né, e fica à mercê do inimigo. Capítulo 10, por exemplo, verso 10, diz que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Então, se a humanidade sai da presença de Deus, mergulha no pecado, ele fica à mercê de tudo isso, né? Então o juízo uma hora vem. Então Deus é o Todo-Poderoso e, portanto, se ele quisesse impedir o inimigo de agir na terra, o Senhor impediria. Mas isto porque ele tem todo o poder para isso. Então o inimigo age até onde Deus permite. Mas a justiça de Deus é perfeita, expressa na lei, que diz que o pecado gera a morte, né? E Deus é imparcial, Deus não pode tratar com dois pesos e duas medidas, então não seria perfeito em justiça, enfim.
Então, a história bíblica mostra isso, a história de Israel está aí para isso, lá nos juízes, reis, enfim. Sempre que a população abandonava Deus, a sua lei, e voltava-se ao pecado, principalmente a imoralidade, a idolatria, o mal começava a tomar conta e a destruir, né? Até que o povo se arrependia e voltava para Deus e Deus restaurava. Então tudo, como Paulo disse numa de suas cartas, vai ser 1 Coríntios, que tudo que está escrito, para nosso ensino está escrito. Então a gente tem que olhar para esses exemplos e aprender, né? No entanto, Deus é perfeito em sua justiça e Ele dá tempo para todos ouvirem a verdade e se arrepender, se converter a Ele, né? Porém, tem um tempo determinado, precisamos entender isso. E quando o tempo se esgota, né? Vem o juízo, vem a justiça. A gente precisa entender isso também, né? É lamentável, é doído, é o tipo de palavra que não agrada hoje nos púlpitos das igrejas, infelizmente. Aí está uma das causas também da situação, porque muitos não querem ouvir a verdade que confronta a situação de pecado do mundo e de todos hoje. Pelo contrário, né, todos querem ouvir coisas bonitas e agradáveis, como a própria Bíblia nos adverte também, que nos últimos tempos teriam pessoas que não iam suportar a verdade da palavra, iam arrumar para si mestres, pregadores que falem coisas agradáveis, coisas que eles gostariam de ouvir e querem ouvir. Então tem muitos hoje assim reunindo multidões porque as pessoas só querem ouvir coisas agradáveis e não coisas que confrontam, né? Então veja bem, esse mal, segundo o Isaías ali também falou, e do mal que viria sobre a nação, e que eu tomo como uma coisa profética para hoje, ele viria assim um mal sem distinção, ou seja, Deus determinou um tempo de justiça, ou seja, esgotou. Isso aí veio a justiça de Deus que entrou em ação. Olha bem, e vem sem distinção de classe social, de credo, de nível intelectual, de religião, tanto faz ser o líder ou não, e sobre todos, servo e senhor, seja empregado e patrão. Veja bem, veio ali sobre todos, o que Isaías profetizou assim, então veio uma coisa sem distinção. E se nós olhar, esse mal hoje confundiu autoridades políticas, médicas e cientistas e tudo, né? E está pegando todos, é rico, é pobre, não tem distinção de raça, de credo, de posição nenhuma, né? Esse mal está pegando todo mundo, bem como Isaías falou lá no capítulo 24, no verso 2, verso 3, aí por diante, né? Então, esse mal chegou, né? A terra será saqueada, disse Isaías ali, a terra saqueada. Gente, isso parece cultural e é histórico no Brasil, desde o descobrimento lá em 1500, né? Já no primeiro início ali, século XVI, século XVII, o Brasil já sofreu invasão inglesa, francesa, holandesa, acharam de invadir o Brasil em busca das riquezas do Brasil, sem falar do Império Português que levou muita riqueza do Brasil. Então não é de hoje que o Brasil vem sendo saqueado, gente, isso é histórico, a corrupção é cultural no Brasil, né? Infelizmente, né? Então diz que a terra é saqueada. Agora, a segunda coisa que ele fala das causas dessa situação, ele diz, a terra pranteia e murcha. Gente, quanto gemido, quanto pranto, realmente parece coisa de terror, principalmente que em Manaus aí, né? Mas aconteceu na Itália, aconteceu em outros países, países chamados de primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, né? E esse caso estava de Manaus, realmente parece filme de terror, como tem classificado. Há um pranto. E aqui Isaías diz, a terra pranteia e murcha. Terceira coisa que ele fala ali no verso 4, diz, o mundo enfraquece até os mais altos dos povos, né? Então os mais ricos e poderosos, assim, enfraquece. E é o que tem acontecido, esse povo tem se mostrado, né, realmente enfraquecido diante da situação. Bom, e qual é o motivo? Eu disse antes que a pessoa quando vai ao médico, o médico tem que ir lá achar a raiz do problema, o motivo da causa, do desconforto, da doença, para prescrever a receita. Bom, então descrito aí rapidamente esse quadro assim de caos, né? Isaías também ele diz qual o motivo da situação.
que ele profetizou e revelou para Israel no caos que estava, e ele diz qual o motivo. Três coisas que eu quero destacar aqui. Claro que é muito amplo o assunto, né? Mas uma live também não pode ser muito demorada, que o pessoal não fica muito tempo assistindo, não, tá bom? Tem que ser meio rápido e resumindo um pouco. Por isso que eu desafio, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça para entender com mais profundidade essas coisas. Três razões ou três motivos que o profeta fala por que desse caos, da terra em angústia, em lágrima, clamor, gemido, sendo saqueada, enfraquecendo os povos, enfim. Por quê? Primeira coisa que ele diz, transgrediram a lei do Senhor. Veja bem, não precisa descrever muito a transgressão do povo, e sempre que se transgride uma lei, se sofre as consequências dessa lei. Isso é óbvio, você não precisa ter lei, né? Então transgrediram a lei do Senhor. Todo tipo de transgressão, de pecado, imoralidade, corrupção, injustiça de todos os níveis, violência, quer dizer, as festas no Brasil, né, principalmente de carnaval, aquela imundícia todo ano. Então transgrediram a lei do Senhor. A segunda coisa que o profeta coloca aqui, que é ainda muito forte e terrível, ele diz assim, mudaram os estatutos do Senhor. Gente, olha o que está acontecendo hoje. Tem gente sugerindo nesses últimos dias até reescrever a Bíblia. É um absurdo, querer mudar. Então veja bem, mudar os estatutos, e aí vem várias coisas, né, no sentido de desacreditar a palavra de Deus. Veja bem, mudar os estatutos. Então hoje querem mudar a Bíblia, mudar a palavra, mudar a pregação, querem por força de lei, de várias coisas, a discussão toda que está no Brasil, vocês que estão acompanhando sabem disso. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, lá em Apocalipse 22, no verso 18, fechando a Bíblia, né, e o Apocalipse, João escreveu lá por revelação de Deus, dizendo o seguinte, se alguém, lá no capítulo 22, verso 18, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, falando desta profecia, ou seja, da palavra de Deus, lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém acrescentar. E se alguém subtrair, tirar alguma coisa da palavra, ou seja, Deus tirará parte dele do livro da vida. Ora, gente, é muito claro para quem crê na palavra. É claro que o incrédulo sempre vai achar uma desculpa para não acreditar, mas para quem crê na palavra, entende, lê a palavra de Deus, vai ver que é exatamente isso que está acontecendo, gente. É exatamente isso que está acontecendo. Então, no momento em que a pessoa tenta acrescentar, mudar, alterar a palavra, vai vir maldições sobre ele. Ou se tenta subtrair, tirar, vai ser tirar dele o direito da vida. Está muito lógico isso. Então, quando as pessoas hoje rejeitam, modificam, alteram a Bíblia, a palavra, querendo adaptar suas imoralidades, seus pecados, querendo achar apoio na palavra, é lógico que vai vir sobre eles problema, né? Então, primeira coisa foi o quê? Transgredir a lei. Segunda, tentar mudar os estatutos do Senhor. E as coisas de Deus são eternas. O homem não tem autoridade para mudar. E a terceira coisa que Isaías coloca nesse capítulo é: quebraram a aliança eterna. Gente, isso é muito sério. Qual é a aliança eterna que nós temos hoje? Com o sangue de Jesus Cristo na cruz é chamado de aliança eterna com aquele que crê, lógico, a igreja. Entendeu? Então, no momento em que se quebra uma aliança, sofre-se também as consequências, né? É por isso, por exemplo, Isaías 24:6, ele disse: por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Olha, gente, olha bem se não é uma descrição do que acontece hoje. Estão vendo essa desolação, muito pranto, muito lamento, muito gemido, né, na terra. Não é só no Brasil, como já falei antes. Então, Isaías fala aqui, por causa dessas transgressões cometidas, aí veio esse mal. Lá ainda no capítulo ainda 24, verso 8 a 11, veja bem o que ele descreve, veja se não é o quadro de hoje. Ele diz assim: cessa o folguedo dos tamboris
e acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa, os instrumentos musicais. Olha, cessa os tamboris. Olha, gente, eu tenho dito o seguinte, que a agonia de alguns governadores aqui no Brasil querendo, apressando com vacina, seria para liberar o carnaval desse ano, que por enquanto diz que não vai ter carnaval esse ano. Mas imagina o que era, falando aqui dos tamboris e de tudo mais, você sabe como é que é o carnaval no Brasil. Aquela orgia, aquela bagunça, imoralidade, bebidas, drogas e... Mas alguns governadores olham para o movimento financeiro que isso traz, mas não olham nas consequências depois dos problemas familiares, doenças, droga, morte, tudo que isso gera depois, né? Que possivelmente os prejuízos que isso traz na sequência é muito mais do que aquele dinheiro que se movimenta. E para pessoas que só olham para o lado financeiro e não olham para as consequências das coisas, né? E ignoram isso aí. Então Isaías aí descreve esse quadro dizendo que vai cessar os tamboris, né? E o som das harpas, instrumentos musicais, vamos interpretar, que era o próprio da época, né? As canções daqueles que bebem vinho, as bebidas fortes também cessa. Chegou sem dúvida um momento de juízo. Muita gente não aceita e não quer admitir isso, mas é a verdade. Se transgrediu, se afrontou, zombou de Deus, né? A imoralidade sempre tomou conta, as injustiças, a violência, todo tipo de coisas, né? Transgredindo tudo e quanto é princípio. E ultimamente se levantaram contra a igreja, contra o evangelho, como disse no começo, cumprindo até a revelação de David Wilson, lá em 1974, falando dessa grande perseguição que viria. Então, lá no Brasil não tem mártir, violência dessa maneira sangrenta, mas existe em vários outros países, sabem disso. Mas aqui há um levante contra a igreja, contra a pregação do evangelho, querendo calar de todo jeito por força de leis, por todo tipo de coisa que já falei em outras lives. Entendeu, gente? Então existe uma perseguição contra a igreja, existe uma violência contra o evangelho, contra a pregação, enfim. Então por isso veio esse mal, né? Veio o mal, está aí confundindo o povo. E há um gemido sem dúvida. Isaías 24 e verso 21. E será naquele dia que o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra. Eu vejo aqui uma situação também espiritual. Veja bem, assim como Deus tem os seus a quem são movidos pelo Espírito Santo, o inimigo tem os deles que são movidos, eu diria hoje, pelo espírito do anticristo, que vem então guerreando e lutando contra tudo o que é de Deus, o que se fala em Deus e assim por diante, conforme está revelado na Bíblia, né? Então tem aqueles que são. Então aqui fala de exército nas alturas, eu entendo aqui como coisas espirituais, e também dos reis da terra, aqueles que estão governando sobre a terra. Então diz que naquele dia o Senhor castigará. Olha, naquele dia que está por vir ainda, eu estou entendendo que isso que está acontecendo hoje é o que Jesus falou, princípio das dores, certo? Então agora se existe é o princípio das dores, imagina o que virá depois. A boa notícia é que a igreja, e nós cremos nesta linha de interpretação, que a igreja será salva, arrebatada, antes que esse mal tome de maneira quase absoluta a terra, né? O anticristo que virá. Então está tudo preparado para ele, ou sendo preparado, já está praticamente tudo pronto aí, na situação econômica, financeira, caos no mundo, enfim, situação religiosa, é tudo preparado já para o anticristo, sem dúvida vir. Precisamos entender o que Jesus falou, são as dores de parto, as dores finais, as dores do momento, né? Então isso está chegando. Mas o desfecho final dessa história, né, nós entendemos também aí, falando rapidamente, Isaías 24, 22 a 23, que ele disse, serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. E outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente. Então virá esse dia que o Senhor descerá, voltará sim, então ele será realmente o rei cumprindo as profecias que ainda não se cumpriram, tá bom? Mas ele virá e aprisionará os exércitos do anticristo e os seguidores do mal. Gente,
É preciso entender. Eu sei que tem gente que não crê nessas coisas e até zomba, né? Às vezes em lives até botam críticas de algumas coisas, mas são verdades da palavra de Deus. Creia ou não creia, nos critique ou não, chame nós de profeta do caos, sei lá, mas é a verdade, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus virá para juízo, sim, e por isso que é importante observar hoje quem se coloca do lado de Israel e quem se coloca contra Israel. Porque entendemos que os exércitos do anticristo serão aqueles que vão guerrear contra Israel, e o Senhor virá para salvar Israel e cumprirá isto aqui, então prenderá numa masmorra, estou falando coisas espirituais, né? Todos esses exércitos do mal, né? Então por isso nós estamos vivendo já uma guerra hoje da preparação do exército inimigo, certo? Nesses meios políticos, essas coisas todas, você entender o conflito e saber de que lado você está. Precisa decidir de que lado você está. Do lado da palavra de Deus, daqueles que colocam do lado do povo de Deus, do lado de Israel, do povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Daqueles que se colocam desse lado, ou daqueles que estão contra. Então tudo aquilo que vem contra os princípios bíblicos cristãos, a Bíblia diz, é o espírito anticristo agindo. Tudo aquilo que vem contra a família, princípios morais, princípios bíblicos, judaico-cristão, como se diz hoje, porque o cristianismo nasceu lá dentro de Israel, do judaísmo, saiu, né, claro, mas nasceu lá. Então as raízes, os princípios, então tudo aquilo que vem contra os princípios bíblicos, contra os princípios morais, do amor verdadeiro, do Pai, enfim, tudo que vem contra é coisas do anticristo, que a Bíblia diz que, João diz que o espírito do anticristo já age na terra, né? Então, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. E esta é a boa notícia para encerrar esta live, né? Todos aqueles que aguardam pela salvação, aguardam pela vinda do Senhor, vai chegar, e está muito em breve esse dia, que vão dizer: este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, né? Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação, né? Gozaremos e nos alegraremos na sua salvação. Então chega este dia de socorro, chega este dia de salvação, sim, para aqueles que esperam no Senhor, né? Malaquias disse uma palavra lá no capítulo 3, dizendo: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve, né? Então é necessário entender estas verdades. Outra vez vereis a diferença, né? Entendemos que vivemos uma realidade não boa, não agradável, porque é um momento de guerra final. O mal se levanta sobre a terra, e há pranto e há gemido, mas é sinal de que Cristo está muito perto para buscar a sua igreja e para socorrer o seu povo. O socorro vem do Senhor, sim. Malaquias 4:2, ele disse assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol, dará nas suas asas. Interessante nós notarmos esta grande promessa e crer nela. Para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça. E salvação ele trará, cura ele trará. Veja bem, sol da justiça. Então, gente, que hoje só se fala muito no amor, claro, Deus nos ama incondicionalmente, mas o amor de Deus quer nos transformar, quer nos salvar e não nos deixar no mesmo estado. Mas aqui ele fala que o sol da justiça, e aí justiça ninguém gosta de falar, porque a justiça ela pune o errado, ela pune o pecado. A lei teve essa finalidade, revelar o pecado e determinar sentença contra o pecado, e com isto fazer o homem sentir a necessidade de um Salvador. Por isso que aos Gálatas Paulo diz que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, porque ela mostrou a realidade dura da condenação do pecado e levou o povo a clamar por um Salvador. Então Jesus veio como Salvador, mas veio como sol da justiça, ou seja, justiça é punir o pecado, e por isso Cristo sofreu toda a condenação do nosso pecado na cruz, e quem crê nele, então seus pecados já foram julgados lá na cruz e ele já está livre. Mas aquele que não crê e não aceita isso, continua debaixo da sentença de condenação do pecado citado pela lei.
né? Então precisamos entender isso, só está livre de juízo, desse sol da justiça, só está livre aquele que crê e recebe Cristo, porque daí seu pecado já foi julgado em Cristo, ele está livre. Então é esse que diz, nascerá o sol da justiça e trará cura. Né? Cura, entenda aí, libertação das consequências do pecado, dos males, das doenças, de todo o mal que o pecado traz. Então você estará livre, mas nasceu para nós o sol da justiça. Creia nisso e entenda isto. Haverá socorro. Glória a Deus. Estamos orando e clamando pela misericórdia de Deus sobre nossa nação, nosso povo. De uma maneira especial, a cidade de Manaus hoje, né? Nesses últimos dias. Mas lembrando que esse mal está em todo o Brasil, ele está em outros países, está pelo mundo, mas é mundial a situação. Lá no fim do ano 2019, quando se começou a falar de um vírus que estava surgindo lá na China, eu digo, está lá na China, foi poucos meses, estava aqui, início do ano passado. Então veja bem, e tomou conta do mundo. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e cura ele trará. Então estamos clamando e orando pelo Brasil, clamando pela misericórdia do Senhor. Quando você lá em Lamentações 3, verso 21 e 22, fala ali que a misericórdia ou as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos com o mundo de pecado. Enfim, a razão do Senhor é a misericórdia. E diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, porque ela se renova a cada manhã. E essa misericórdia e todo esse amor foi revelado em Cristo, através de Cristo na cruz, quando ele se entregou para ser crucificado em nosso lugar, dando a vida por nós. Então nós estamos confiando mesmo na misericórdia de Deus, suplicando, orando e clamando todo dia pela misericórdia de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, né? E entenda isto, né? Dentro do nosso ministério está neste mês uma escala de jejum e oração por todos os estados do Brasil, em todos os estados, dá uma sequência aí, né? Não lembro bem Rio Grande do Sul qual é o nosso dia, mas independente do dia de jejum e clamor convocado pelas nossas lideranças, nós também estamos no dia a dia pedindo e clamando por essa misericórdia, que Deus se compadeça da nossa nação, do nosso povo, afaste esse mal. Mas podemos entender que quando Deus permite alguma coisa tão drástica assim, um objetivo ele tem. E que objetivo? Que o povo sinta a necessidade que precisa de salvação. É um problema dolorido, mas é um problema transitório. Você imagina o que seria isso na eternidade, multiplicado em muitas vezes, que é a dor da perdição eterna e da condenação eterna que Deus quer salvar. Então eu diria que isto é como umas varadinhas que um pai dá a um filho para tentar corrigir, para livrar de um mal maior, um mal eterno, condenação eterna. Acima de tudo, que este mal sirva para muitas pessoas voltar sua mente e seu coração para Deus e alcançar a salvação. Ajude orando e ajude clamando assim. Gostou dessa palavra? Deixe seu comentário, compartilhe, passe adiante, nos ajude a estar levando a palavra de Deus, você que crê. E deixa de lado aquele que zomba, aquele que critica, lamentamos, continuamos pedindo a misericórdia de Deus por eles, tá bom? Porque a gente sabe que não será nada fácil. Mas que Deus abençoe a todos, um abraço, fica na paz.